Bom dia, pessoal. Bom dia. Vamos dar início ao primeiro ciclo de palestras online de buiatria. Eu me chamo Isabela Nascimento, eu sou integrante do GICEB e gostaria de desejar boas-vindas a todos que se mobilizaram para estar presente aqui conosco, no nosso primeiro Cipom. Nós ficamos muito lisonjeados com a presença de todos vocês em nosso evento e mesmo com o momento que estamos passando, nós tentamos trazer o melhor para vocês, reunindo 3 grupos de pesquisa em buiatria, o GICEB, o LibVasf e o GEB. Vou fazer uma breve apresentação do que é o grupo GICEB, que é o Grupo de Iniciação Científica e Extensão em Buiatria. Ele foi idealizado no primeiro semestre de 2010 por um grupo de alunos, juntamente com o professor Edivaldo, e foi institucionalizado no segundo semestre do mesmo ano, 2010, pelo professor Dr. Uber Riso, com o objetivo de aperfeiçoar e aprofundar estudos acadêmicos de discentes do curso de Medicina Veterinária da Faculdade Pio X. Com os interessados na clínica, reprodução, cirurgia e controle de enfermidades que acometem os ruminantes domésticos. Atualmente, o grupo realiza atividades a campo, eventos, cursos e capacitações internas, além de projetos de extensão e iniciações científicas. Hoje ele é composto por 12 integrantes, sob a coordenação da professora doutora Maiana Chaves. Vou passar a palavra para a Laura, que é integrante do GEB, para fazer uma breve apresentação do grupo. Bom dia a todos. Faço das palavras de Isabel as minhas. E eu me chamo Laura, tá? Eu faço parte do grupo de estudos em buiatria da Universidade Federal Rural de Pernambuco. E ele foi um grupo idealizado pelo professor Uber Riso, em conjunto com alguns alunos no ano de 2014. E hoje o grupo ele é responsável por desenvolver atividades no âmbito da buiatria, a fim de levar conhecimento para toda a comunidade acadêmica, né, principalmente do Departamento de Medicina Veterinária da UFRPE. E hoje o grupo atualmente ele está sob coordenação da professora Carolina Cabral e do professor Uber Riso, também participando de feiras agropecuárias, realizando também projetos de extensão na área de buiatria, e esses projetos eles são sempre voltados para orientar produtores, né? E também a gente estamos envolvidos com atividades da pós-graduação, né? Auxiliando mestrandos e doutorandos com seus projetos, tá? E agora eu vou passar a palavra para Marcos, da LibVasf. Obrigada a todos. Bom dia a todos. Eu me chamo Marcos, sou integrante também da LibVasf. Para quem não conhece, a LibVasf é a Liga Acadêmica de Buiatria do Vale do São Francisco. Ela foi criada em 2016 através de um grupo já existente, coordenado pelo professor Salviano, que era o GBOV, Grupo de Estudos em Bovinos. Então, ela começou, após a criação da Liga, ampliamos os trabalhos para caprinos e ovinos e demais ruminantes domésticos. E sempre com enfoque na sanidade, reprodução, produção de ruminantes. A LibVasf envolve hoje produtores, professores, profissionais e estudantes de medicina veterinária, zootecnia, agronomia. E hoje, ainda sob a coordenação do professor Salviano, nós somos compostos atualmente por 36 ligantes, fora os nossos professores, como citei, colaboradores que estão conosco. Então, nós também atuamos em feiras, junto com associações de produtores, sempre os trabalhos de pesquisa, extensão e o ensino com os nossos eventos e nossas palestras que nós organizamos ao longo desses 4 anos aí de LibVasf. Então, para dar início, né, nós abrir com chave de ouro o nosso primeiro dia do circuito de palestras. Nós convidamos o professor Dr. Saulo de Tarso, né, ele que é graduando em Medicina Veterinária pela Universidade Federal Rural de Pernambuco,
em 2008. Fez residência na clínica de bovinos de Garanhuns também, em 2008 e 2010. Mestre em Sanidade e Reprodução de Ruminantes pela UFRPE, Unidade Acadêmica de Garanhuns, de 2010 a 2012. Possui PhD pela Universidade de Lyon, não é isso, professor? Se não me engano, nos Estados Unidos. Atualmente é professor adjunto da Universidade do Agreste Federal do Agreste Pernambucano, e docente do programa de pós-graduação em Sanidade e Reprodução de Ruminantes pela OAG, nível mestrado. Então, seja bem-vindo, professor. Ele que vai ministrar a palestra sobre criatividade, inovação e empreendedorismo na buiatria. Então, nosso muito obrigado por ter aceitado o nosso convite e fique à vontade. Bom dia, Marcos, bom dia, Isabela e Laura. Agradecer pelo convite, né, o convite que veio pelo professor Alexandre. Agradecer ele, que é um amigo de longa data. Combinei com os meninos aqui que, se houverem perguntas durante a apresentação, a gente pode parar e conversar, tentar tornar esses momentos um pouco mais dinâmicos, mais próximos, né, já que a tela do computador não passa nenhuma proximidade, é muito fria para a gente trocar essas informações. Então, o tema de hoje vai tentar fazer uma visão aí para o evento, um evento que é importante na nossa área, né? Especialmente nós buiatras. E aí eu fico à disposição para perguntas a qualquer momento. E aí eu pergunto ao Marcos se eu posso começar, como é que a gente pode fazer. Pronto, o senhor pode já adicionar a palestra, professor? Pode ficar à vontade. Só um instantinho. Marcos, me confirma se está aparecendo, por favor. Aqui, pronto. Já está aparecendo aqui já o palestra. Ok, posso começar? Pronto, pode. Pronto, professor, pode ficar à vontade. A sala virtual, mas é toda sua. Qualquer coisa, estamos aqui. Pessoal, aproveitem bastante a palestra. Um abraço, até logo. Ok, gente. Então, bom dia a todo mundo. Se vocês quiserem aparecer aí, eu repito, por favor, vamos fazer. A gente está enfrentando dificuldades didáticas durante esse período, é bem complicado. Aqueles que estão assistindo a aula via trabalhos remotos sabem do que eu estou falando. Então, vocês quiserem aparecer, colocarem os rostos de vocês aí no vídeo, pode colocar, que a gente vai discutir, tentar aproximar aí essas distâncias, tá ok? Então, assim, falando um pouco do tema de hoje, esse é um tema que ele traz uma importância, muito dela tem a minha visão em relação aos desafios da atualidade e como é que entendemos que nós, buiatras, nós profissionais e nós, estudantes, graduandos, podemos e devemos nos preocupar com o que está acontecendo hoje, não só em relação à pandemia, mas todas as mudanças que vem vindo nos últimos anos. Então, eu tomei a liberdade aqui, como eu percebi que seria a primeira palestra do evento, o termo buiatria, né? E ele é referente a uma especialidade da medicina veterinária, onde são os profissionais que se ocupam de todos os aspectos, é importante falar isso, todos os aspectos sanitários e produtivos relacionados aos ruminantes. Então, obviamente, a reprodução está aqui dentro e todos esses aspectos estão aqui. Eu vou chamar a atenção disso lá na frente, para a gente discutir um pouco dessa visão da buiatria, né? E a buiatria em si, ela é importante desde muito tempo. Então, na Grécia Antiga, as pessoas que criavam, ou que seriam responsáveis pela saúde dos animais, dos bovinos, eles recebiam essa denominação de buiatras, né, antes mesmo do estabelecimento da criação da profissão da medicina veterinária. E a importância de ruminantes em si, né, não só de bovinos, mas principalmente dos ruminantes, tem sido
singular desde que o homem começou a se organizar como população. E a gente vê essa referência não só no trabalho pelos animais, como também na produção de alimentos. E alguns lugares interessantes, como, por exemplo, o Estreito de Bósforo, que separa aqui a Europa, a Ásia, através do Mar Negro e o Mar Mediterrâneo, ele recebeu esse nome justamente como uma referência a um local mais próximo onde os animais, os bovinos, poderiam atravessar com mais facilidade, ou a nado, por locais mais rasos. Então, mostra para a gente a importância desse tipo de animal, a importância da produção animal, que é uma coisa que eu vou frisar muito. Nós temos que nos preocupar de como estamos fazendo a produção animal e como é que as pessoas que não são do meio têm nos observado, têm nos criticado. Né? Então, em relação à importância da boiatria no Nordeste, né, a gente pode perceber que, historicamente, nós vivemos a civilização do couro, onde a referência toda foi feita, a polinização toda foi feita dessa região em cima da pecuária, da produção animal de ruminantes. Né? Então, o próprio nome das cidades, como Currais Novos, outras cidades como Parelhas, e até referências na nossa localidade, Rio São Francisco, que era chamado Rio dos Currais. Então, a gente consegue perceber a importância que esse tipo de atividade tem para a região e qual vai ser a importância disso para um futuro bem próximo. Então, tudo isso é relacionado à boiatria. Então, pensando em si, nos boiatras e nos estudantes e nos profissionais que se interessam por essa área, o que é que a gente precisa fazer para o futuro? Como nós precisamos nos preparar para tornarmos bons profissionais capacitados? E aí vem uma série de opções de cursos, estágios. Vocês têm que se submeter ao maior número possível de atividades que venham trazer uma coisa que não vai ter em curso nenhum, que se chama experiência. Né? Então, a experiência ela é cumulativa e ela vem a partir do momento que nós nos expomos a situações mais diversas possíveis, obviamente com orientação, com técnica e com estudo, com preparação. Então, pensando nisso, nesse como se preparar para o futuro, eu gosto muito de mostrar que a boiatria não é só doença e não é só cirurgia e clínica. É fundamental, na minha concepção, todo médico veterinário deveria passar por um processo de treinamento em clínica, em cirurgia, porque principalmente a clínica é base de tudo, mas toda vez que nós temos uma situação dessa de clínica, de cirurgia, todos os alunos se interessam, quem é e quem não é da área, quem quer se dedicar à área e quem não quer, mas nós temos que pensar que isso não é a realidade de hoje. O estudante que pensa que se tecnificar, ganhar conhecimentos para ir para o mercado de trabalho como um clínico, um cirurgião da boiatria, vai enfrentar muitas dificuldades, porque essa é uma realidade que não vai trazer respostas facilmente em termos financeiros, em termos de locação no mercado de trabalho. Então, a gente tem que pensar um pouco em buscar novos e mais informações, pensar em trabalhar dados, trabalhar o planejamento das fazendas, pensar em trabalhar mais no papel e mais no escritório do que na fazenda. Quem escuta isso na medicina veterinária se desmotiva. Não, mas eu sou uma pessoa prática, eu gosto disso, eu gosto disso. Isso é o mais fácil, todo mundo quer. Todo mundo quer ir para o campo e trabalhar, mas quem sabe trabalhar no campo são poucos. Então, a gente tem que pensar que o interesse dos estudantes boiatras hoje deve caber nesse planejamento. Obviamente, sem deixar escapar oportunidades de tecnificação na clínica e cirurgia. Assim foi feito o meu treinamento. Mas tudo, a gente não pode cegar pensando que essas áreas vão abarcar todos esses profissionais. Então, pensando nesses problemas aí que nós enfrentamos atualmente, é uma história que eu sempre conto, é uma história interessante, que é bem famosinha essa história, que é a história da mosca e do copo de leite, que
conta a historinha onde duas moscas caíram num copo de leite e essas moscas tentaram bravamente sair dessa situação, não conseguiram, uma desistiu, se afogou e morreu. A outra continuou batendo suas asas por um longo período, esse copo de leite coalhou e ela conseguiu andar por cima do leite e fugiu. Enfim, anos se passam depois desse momento, essa mesma mosca cai com mais uma nova mosca, agora num copo de refrigerante, e elas tentam fugir, e a nova mosquinha apontou o canudo como uma forma de sair dali, de fugir dessa situação. E a mosca antiga disse, não, que essa não era o jeito era bater as asas por um longo período que elas iam sair de lá. Resultado, a mosca velha, que tinha caído no copo de leite, morreu, e a mosca novinha, que pensou em uma situação nova, fugiu pelo canudo. E aí a gente pensa, qual é a moral da história? Não dá para a gente pensar em resolver os problemas novos com as ideias velhas. Nós podemos olhar para trás para soluções antigas serem redesenhadas com problemas recentes, mas a gente não pode ficar aplicando a mesma tecnologia em um mundo que muda todos os dias, como o nosso mundo de hoje. E especialmente como o mundo está vivendo hoje transformações tão grandes como as causadas pela pandemia. Então, nós temos que pensar sempre em soluções novas, temos sempre que inovar. E a gente vai falar muito de inovação, de criatividade, ver como essas coisas não são somente habilidades que alguns indivíduos nascem com elas, e onde nós podemos fazer com que isso se torne um método e se torne uma forma de aumentar nossa produtividade e também nos colocar no mercado de trabalho. Então, o Peter Drucker, que é considerado como um dos pais da administração, ele falou que o maior perigo em tempos de turbulência não é a turbulência em si, e sim seria agir com a lógica do passado. Então, nessa turbulência que o mundo vive hoje, devido ao Covid-19, a gente tem que pensar em soluções novas, em inovar, e a gente ver como isso tem relação com a criatividade, com as tecnologias também. Então, quais são esses problemas que nós temos encarado devido ao Covid-19? Né? Estamos todos aí sob trabalhos remotos em suas casas, muitos estudantes estão tendo acesso somente à tecnologia para assistir aulas, e a gente consegue ver que existem muitos problemas nessas tecnologias e que realmente o nosso corpo precisa ser exposto a coisas que não se resumem só à tela de um computador. Né? Eu acho que se a gente fizer uma reflexão nos cursos de saúde, nos cursos de agrária, como a medicina veterinária, qualquer coisa que se fale em EAD, em ensino à distância, ela é superficial. Então a gente tem que pensar nisso. A tecnologia, ela é bem-vinda, ela está nos unindo aqui, pessoas diferentes, só que a gente tem que pensar que quanto vai valer o presencial a partir de hoje, né? Quanto vai valer o olhar, o sentir, o interagir com outras pessoas. Isso é fisiológico, né? Nós somos seres comunitários, nós temos que dividir nossos hormônios, os nossos transmissores, eles funcionam a partir de receptores sensitivos, eles estão em estar presente, em olhar, em sentir todas essas sensações. E então fica uma reflexão, né? Quanto vale as aulas que nós mesmos estávamos aí cansados, não queríamos assistir, o quanto vale se agora a gente se propor e estar presente a fazer as coisas. Então, uma reflexão que daqui para frente acredito que vai mudar bastante essa visão nossa, somente na educação. Então, dentro desses problemas, uma coisa fundamental, um tema que eu persigo e que eu trago sempre como foco, é o crescimento da população e como essa população vai sobreviver a partir dos anos. Né? Existem várias perspectivas, onde até 2050 nós teremos aí pelo menos quase 9,8 bilhões de pessoas no mundo. Essas pessoas precisam se alimentar, as pessoas precisam de alimentos de qualidade. Então, essa já é uma preocupação grande. E como essas pessoas mudam os seus padrões de consumo.
o quanto vocês e nós mudamos nossos padrões de consumo durante a pandemia e o quanto vamos mudar daqui por diante. Eu duvido muito que hoje nós nunca vamos num supermercado fazer compras onde nós não viramos o rótulo para ter uma ideia do que é que está ali nos constituintes daqueles alimentos. A gente precisa pensar que a buiatria, a medicina veterinária, as profissões que lidam com a produção de alimentos são e serão ainda mais fundamentais de hoje em diante. Então, alguns dados mostrando isso, onde a revolução pecuária, que foi dita lá em 1970, mostra esse crescimento da demanda por alimentos de produto de origem animal, onde a gente vai ter mais que dobrar a produção desses produtos até 2030 para poder dar conta dessa população crescente. Quem são os profissionais que vão se encaixar nisso? São os geriatras, são os veterinários, os zootecnistas, os agrônomos. A importância dessas populações profissionais, ela é gritante e ela vai se tornar cada vez mais forte. Além disso, existem vários outros problemas. Então, para produzir, nós precisamos de ter terra para produzir e o uso eficiente da terra, desses recursos naturais, se torna cada vez mais desafiador. A terra, não existe terra disponível e, obviamente, nós temos que respeitar as questões ambientais em relação a desmatamento, tudo isso. Então, como nós vamos produzir mais, com melhor qualidade, a uma população crescente, quando usando os nossos recursos naturais de uma forma inteligente? É uma pergunta bem difícil de ser respondida, principalmente e numa discussão de sala de aula, ela é facilmente amigável e a gente consegue discutir, trazer soluções, mas na prática isso é muito difícil. Na prática, os desafios são gigantescos. Então, a gente pensa nessa palavra sustentabilidade, que é uma palavra grande, e assim como o tamanho da palavra, ela vem também com uma grande responsabilidade nossa de produzir. E aí eu vou chamar a atenção aqui a vocês uma coisa em relação às comunidades vegetarianas e veganas. A gente tem que respeitar todos os pensamentos. Só que é muito fácil hoje criticar quem produz no campo. É muito fácil hoje dizer que existe maus tratos animais, porque realmente existe. Existe maus tratos e mal-estar na produção animal, porque não existe educação para esses produtores. Mas não existe alimentos mais ricos do que aqueles que sejam produzidos por animais ou produtos de origem animal. A gente tem que pensar nisso. E hoje qualquer popstar, qualquer pessoa famosa fala mal de nós, da nossa população, do nosso trabalho, e desvaloriza, faz com que essas pessoas se tornem quase que marginais na produção do campo, onde a produção do campo é uma aptidão. Nós, seres humanos, desde quando começamos a nos organizar, nós tivemos uma aptidão de produção no campo, de amarrar um animal, para criar aquele animal, de cultivar isso, cultivar a terra. Isso não pode ser marginalizado. Então, temos que pensar nesses conceitos daqui para frente. Além disso, isso é um dado de 2018, onde a Sociedade Rural Brasileira apontou que 60% dos pecuaristas em atividade agora, eles vão desaparecer em 20 anos. Isso quer dizer que está aqui entre esses 40% que vão ficar produzindo, ele requer o quê? Aplicação de tecnologias, treinamento, mão de obra, tudo isso. Quer dizer que a gente já tem tão poucas pessoas produzindo, se residindo e ajudando na promoção da produção de alimentos, e 60% dessas pessoas vão sair daqui a 20 anos. Então, se a gente pega isso e joga numa equação onde teremos que, mais que ao duplicar a produção de hoje até 2030, 2050, com a área disponível que nós estamos dentro de um conceito de sustentabilidade, isso é uma equação que é muito difícil de ser fechada corretamente. Então, os desafios são imensos. Nós somos a categoria profissional que mais tem a crescer daqui para frente, porque não adianta pensar em medicina, em tratamento de vírus, se não pensarmos em sanidade, se não pensarmos em a qualidade da comida que as pessoas comem. E esse é o nosso papel. A gente tem que pensar que nós não somos promotores
somente do bem-estar animal. Nós somos promotores do bem-estar humano através da produção animal de qualidade, com sustentabilidade e com responsabilidade por todos esses conceitos. Então, o que é que a gente vai fazer para se preparar, desde agora, para os que estão ainda no começo, meio e final dos cursos, nós profissionais, o que é que nós estamos fazendo para nos preparar para essas mudanças? É uma pergunta também importante e difícil de responder. O que é que a gente tem que ver daqui por diante? Mas aí, uma oportunidade é a criação de habilidades para o futuro. Né? O que é que o profissional do futuro tem que ter? Né? Isso já existe em várias pesquisas. Existem 3 pontos importantes. O primeiro dele é o pensamento crítico. O que é isso? Ora, num mundo onde nós temos mudanças radicais e numa velocidade gigantesca, ninguém tem tempo para parar e te dizer o que é está acontecendo. Não há tempo para explicar para quem não está ligado e quem não consegue pensar criticamente e dizer, não, eu acho que as coisas têm mudado e eu tenho que mudar também. Então, o primeiro passo é pensamento crítico. E aí vem a criatividade, experimentação, especialmente em relação a esses 2 pontos. A gente vai mostrar e destrinchar um pouco de o que é criatividade, como é que a gente pode trabalhar isso. E a conexão. Nós temos que estar conectados com as tecnologias. Eu não acho, pessoalmente, que a gente tem que viver de tecnologias, mas nós temos que estar extremamente conectados, entender as novas tecnologias, buscá-las e, muito mais, criar novas tecnologias também. Então, esse foi um dado do Google que mostra que sobre a velocidade da informação, que a cada 2 dias, ou seja, de sábado para cá, nós já geramos a quantidade de informação que é equivalente a toda a informação do início da civilização até o ano de 2003. Então, quer dizer que a cada 5, 7 dias nós geramos mais uma gama de novas informações que nunca estiveram presentes na humanidade. Então, veja o desafio. Ao mesmo tempo, a informação ela está ao alcance de praticamente todos. É a diferença do passado. A informação era restrita àqueles que podiam pagar por um bom ensino, que podiam entrar nas universidades. Hoje em dia, não. A informação está ao alcance de um clique. E a gente tem que pensar como clicar para achar informações corretas, isso é importante, e também usá-las da maneira correta. Né? Existe hoje é tão fácil ter informação que existe o desinteresse por ela. Então, essa era da informação, ela se transforma numa era da inovação. E a gente vai trabalhar a palavra inovação e como é que a gente pode pensar nisso. Como é que a inovação nós podemos trabalhar conscientemente, com metodologias para inovar, para gerar valor, para trazer novas ideias aplicáveis aos problemas dos dias de hoje. Então, a inovação é igual à tecnologia, né? Todo mundo quer inovar hoje é moda, né? O catalisador para todas as mudanças, ela é a tecnologia, mas a gente só inova com tecnologia? A pergunta que provavelmente vai ser um não. A tecnologia, ela está presente, a gente tem que usá-la, mas a gente não tem que pensar que a gente deve virar um especialista somente em tecnologias e perder o feeling para estar na prática, para estar sentindo e caminhando e trabalhando com os conceitos básicos que até falei lá atrás, de clínica, de cirurgia, de produção, de reprodução. Então, é uma gama de habilidades que nós temos que ter o domínio para aplicá-las e estar aberto a essas oportunidades tecnológicas que têm surgido. Então, a pergunta é, a criatividade resolve tudo? E a resposta é não. Mas muita gente diz, mas eu não sou criativo, fulano, meu amigo, minha amiga é tão criativa, nossa, eu não consigo entender aquela cabeça. Na verdade, é só o primeiro passo, né? A criatividade, sem nenhuma ação, ela vai ser como se fosse uma pólvora molhada, ela não vai gerar força, não vai gerar nenhuma ação, ela vai gerar uma fumaça branca que vai confundir os nossos olhos. Então, o ser criativo, por ser só criativo, ele não gera valor. Se não gera valor, a criatividade ela fica sem função. Então, nós temos que ser criativos para a geração de valor. Então, o Linus Pauling, que é um dos ganhadores de muitos prêmios Nobel, em relação principalmente à química,
Ele fala que a melhor maneira de ter uma boa ideia é ter muitas ideias. Então, nós temos que passar muito tempo nos dedicando a ter ideias de valor, né? Eu gosto de pensar que as ideias, elas são como plantinhas recém-cultivadas e germinadas, bem novas, são sensíveis e frágeis, e que a gente precisa cuidar, proteger, alimentar e nutrir essas ideias para que elas se tornem fortes, robustas e que aguentem os intempéries. Então, nós precisamos que dar condições e cultivar nossas ideias em fértil que é chamado de tempo. Então, nós precisamos dar tempo às nossas ideias. Isso não quer dizer encostá-las e depois ir atrás delas. Não, dar tempo e produzir, investir tempo nessas ideias que podem ser extremamente inovadoras. Então, como é que a gente vai ter muitas ideias? Como é que eu faço para ter muita ideia? Eu preciso ter muita ideia para trazer as minhas soluções. Existe o camarada aqui, o James O'Ryan, ele fez umas... um escritor famoso, onde escreveu um livro sobre o estado inovador da mente, e ele fala que a melhor maneira de ter muitas ideias é gastar tempo tentando pensar nelas. Então, nós precisamos pensar, e existem os métodos de como nós vamos retirar essas cartas da manga e realmente ser os seres, nós precisamos ter essa essência observadora e perceptiva dos problemas para tentar trazer soluções para eles, dentro de qualquer área, né? E toda grande ideia, ela começa muitas vezes como uma ideia estúpida. Então, eu digo aos amigos alunos que estão mais próximos, não tragam ideias, não me tragam ideias, tragam projetos, tragam soluções, porque faz com que cada ideia que possa parecer estúpida ou que possa parecer frágil, como uma planta recém-cultivada, recém-germinada, ela deve ter tempo e ter pensamento em cima dela para que essa ideia se torne robusta. Então, você não ter ideias é muito fácil. Construir soluções a partir dessas ideias é o mais difícil, é o que requer tempo. Então, a Marta Gabriel, que é uma pesquisadora da área muito conceituada, ela diz que nós temos que dividir a palavra inovação em duas. E aí mostra que inovar sem agir perde a função. Nós temos que... A inovação precisa de ação para que ela seja efetiva. Como é que nós fazemos essa? Que ações devemos fazer para inovar, né? Então, transformar essa criatividade precisa de ação. Então, a criatividade em si e o dom de ser criativo, ele não nos levará a lugar nenhum sem a ação de tentar produzir soluções para essas ideias oriundas da nossa criatividade. Então, é bem dito nesse livro que eu comentei sobre o estado da mente criativa, a inovação, ela é uma filha da criatividade. Então, a criatividade, ela vem primeiro, ela é o primeiro passo, e aí, com que aquela criatividade, o que faremos com ela? É assim que nós inovamos e tentamos trazer soluções para os problemas que sejam efetivos. Não adianta trazer soluções para o que não é problema, para o que ninguém liga, para o que não vai causar nenhum impacto. Então, eu também tenho que gastar tempo em nossas ações com o que tem valor. Então, a inovação agrega valor. Nós precisamos agregar valor às ideias. Como aplicá-las de uma forma efetiva e que vá trazer respostas a uma comunidade específica. Então, hoje, se a gente for olhar, a inovação é a palavra certa. Qualquer coisa que colocarmos inovação no nome, parece estar muito atual, né? Então, todo mundo usa a palavra inovação e ela está sendo... A gente precisa realmente agir nesse sentido de inovar. Se a gente junta a palavra inovação com a tecnologia, então nós temos uma força ainda maior. Só mostrando que essas ações estão presentes tentando estimular pensamentos mundo afora, né? Então, eu acho que esse é um vídeo que esteve aí nas redes sociais há alguns anos atrás, eu salvei. Se ele não rodar aqui, eu tenho ele fora. Então, é um videozinho bem famoso. Vou pedir licença aqui, vou colocar esse vídeo para rodar. E aí eu quero que vocês, os que já conhecem, que eles estejam... Um videozinho onde mostra um carro que vai passar por cima de um mata-burro, automaticamente esse
O mata-burro se abre, se baixa, a porteira abre e o camarada segue. Então, a gente pensa, isso aí se é a criatividade ou inovação? Esse indivíduo criou algo ou ele inovou, né? E aí a minha resposta é não. Isso é uma criatividade sem função. Porque se é um mata-burro, para que a gente vai ter porteira? E se qualquer um que chegar, pisar, ele abrir, para que fechar? Então a gente tem que pensar nisso. O camarada passou muito tempo desenhando essa engenharia e pensando nisso. Muito embora qualquer uma de outras tecnologias ou outras alternativas podiam trazer informações ou resultados semelhantes. A gente tem que pensar nisso. É um videozinho que não vai rodar, mas mostra que os animais inovam também. Os animais já passam os mata-burros. Então, a gente tem que pensar que as ideias do passado não vão ser aplicadas aos problemas atuais ou do futuro. Tem que pensar nisso. Então, aqui mostra o ranking dos países mais criativos do mundo, onde o Brasil está aqui entre os 30 maiores um dos países mais criativos. Existem vários GIFs aí na internet que o brasileiro a NASA tem que estudar o brasileiro, e isso é fantástico. Mas o que é que nós estamos fazendo com essa criatividade? Né? Se a gente for olhar o ranking de países mais inovadores, nós vamos estar aqui, ó, entre o dobro de posições abaixo, onde isso mostra que inovar é a parte mais árdua. O mais difícil está em agregar valor nessas ideias. E o Brasil tem feito isso pouco. Nós temos muita criatividade, muitas ideias, mas depositamos pouco tempo em agregar valor a elas. Thomas Edison, que é considerado o maior inventor do mundo até hoje. O Thomas Edison tem nada mais nada menos do que 2.323 patentes em seu nome, e a invenção da energia elétrica é atribuída ao seu nome também. Então ele falou que a genialidade é 1% inspiração e 99% transpiração. Mostra que a gente tende a depositar o crédito de pessoas com muito sucesso a habilidades sobrenaturais, indivíduos com dons muito raros, onde, na verdade, esses indivíduos geniais, tidos como geniais hoje em dia, são aqueles que depositam muito tempo na ação, muito tempo na preparação, muito tempo na execução e conectados aos seus pensamentos inovadores e suas mentes brilhantes. Então, a moral da história, nós precisamos trabalhar mais, nos dedicar mais paixão pelo que nós fazemos, mais fanatismo por aquilo, um fanatismo bom, né? O Bernardinho do vôlei cita que precisamos de pessoas fanáticas. Toda empresa e toda entidade, organização de sucesso tem fanáticos envolvidos, né? E esses fanáticos, eles têm 99% de transpiração por aquelas ideias, por aquelas filosofias. Então, como é que a gente vai inovar? A ideia é que, para inovar, nós precisamos de disciplina, de metodologia. A criatividade, ela, como eu disse para vocês, é só o início desse processo todo. Ela só é a chama, o estralo de que é a eureka que nós pensamos numa boa ideia. E aí, como é que a gente vai fazer para ter disciplina e aplicar e depositar tempo nela? Então, existem métodos para a inovação, né? Não existem métodos para a criatividade. O método da criatividade é pensar e ter ideias, o máximo de ideias possíveis. A partir daí, nós vamos inovar trazendo o quê? A observação. Então, indivíduos inovadores são indivíduos que observam muito o seu redor, pequenos detalhes, pequenas nuances do dia a dia que podem ser melhoradas. E aí eles também percebem o quanto isso pode trazer valores, o quanto esses problemas têm atrapalhado o nosso dia a dia. Então, observação e percepção das coisas são o princípio de tudo para que a gente tenha a ideia. Então, a ideia faz parte só, esses 3 pontos fazem parte só do começo, a criatividade. O indivíduo criativo nada mais é do que um indivíduo observador, que tem um senso de percepção muito alto e deposita tempo pensando em ideias. Surgiu o primeiro ponto, criatividade. E ela é só o primeiro passo
sem a ação, ela não vai para canto nenhum. E quais são as ações? Nós precisamos patrocinar essa ideia, mas não depositar dinheiro nela, patrocinar com tempo, com julgamento, trazendo pessoas para dentro das nossas ideias, para que elas julguem, que elas critiquem nossas ideias e que nós possamos depositar situações do dia a dia que venham a comprometer o funcionamento dela. Então, o patrocínio das ideias é importante para que a gente consiga formatá-la, para que nós consigamos melhorar essas ideias em termos de aplicabilidade nas situações reais. Depois disso, nós vamos trazer essas relevâncias, então a gente vai, uma ideia que vai gerar valor, ela vai, a partir desses problemas do dia a dia, ela vai ser relevante, porque ela vai trazer uma solução para essa comunidade. E, por fim, nós aprofundamos essa ideia. Então, a metodologia é criar uma ideia relevante, dar tempo, patrociná-la para que nós podemos reformulá-la, formatá-la e trazer, então, uma relevância concreta e o aprofundamento dela. Então, isso tudo faz com que nós possamos, metodologicamente, trazer soluções e mais soluções para a nossa área, para as nossas áreas. Então, eu gosto muito dessa frase onde fala que o sucesso se constrói à noite. Porque de dia todo mundo constrói sucesso, e tem muita gente fazendo ele. A minha pergunta é, o que é que vocês têm feito fora do tempo comercial? O que é que nós temos feito? Depositado tempo, energia, força e ação fora do que todo mundo faz. É esse o sucesso que nós buscamos. Então, características de quem inova, de indivíduos inovadores, são indivíduos que se isolam, e aí eu não falo, tenhamos cuidado com esse isolamento, né? Estamos vivendo um isolamento social aí que traz problemas, inclusive mentais, mas o isolamento na hora de pensar, na hora de tentar trabalhar, né? Tem que pensar que muitas vezes nós precisamos trabalhar sozinhos e depois agrupar essas ideias, trazer pessoas, mas sair um pouco dessa mania de tentar sempre agrupar para fazer tudo, e aí nada sai da tua cabeça, tudo sai a partir de um grupo que se dispersa, que conversa, enfim. Isolamento é uma característica importante, e aí muitas vezes os indivíduos vão contra regras atuais, eles tendem a burlar essas regras em prol da produtividade e, obviamente, a ação, o trabalho em horas além do que nós vemos no dia a dia. Então, só uma característica desses indivíduos inovadores. Então, a inovação, ela vai ser fundamentada no conhecimento, e é isso que a gente tem que buscar durante a fase de graduação e durante todo o resto da nossa vida, conhecimento, para que a gente tenha pensamento criativo, depositando formas de trazer soluções. Para isso, nós precisamos de pessoas, indivíduos com motivação. A motivação do nosso dia a dia deve estar sempre existente, e ela é mútua, ela não é só intrínseca, ela não é só do indivíduo. O indivíduo precisa ser alimentado em relação a ela. E aí, vocês, alunos, devem ser alimentados em relação ao seu dia a dia. Os profissionais precisam ser alimentados em relação à resposta do sucesso dos seus trabalhos. Nós, profissionais, e os professores precisam ser alimentados em relação ao que os alunos conseguem captar e produzir e trazer de soluções. Isso é motivador, para depois a gente pensar na geração de valor, na inovação, né? Trazer tudo isso como soluções de melhorias para o nosso dia a dia. Pois bem, gente, então eu finalizo nossa conversa mostrando um pouco do nosso trabalho, né? Eu sou envolvido na criação e no funcionamento do Inova Júnior, que é uma empresa júnior da Universidade Federal do Agreste de Pernambuco, aqui em Garanhuns, onde nós somos uma empresa aí com 2 anos de atuação, surgimos em 2018, e já temos aí muita história para contar, né? Já temos mais de 30 fazendas onde nós atendemos em todos os aspectos, não só da agroiatria, né? Nós temos alunos envolvidos dos 3 cursos das agrárias, medicina veterinária, agronomia e zootecnia, e nós rodamos, nós não somos um grupo de estudos, pelo contrário, nós prestamos serviço, mas um grupo que presta serviço tem que estudar diariamente. Então, nós prestamos serviços a fazendas da região, né, que são, esse ano,
fechamos 33 fazendas, já rodamos por essas fazendas prestando assistência, onde nós pensamos na produção, na qualidade, na inovação e na solução de problemas para uma característica de produtores muito específica, aqueles localizados em regiões de semiárido, que é a nossa região aqui. São produtores que muitas vezes não têm condições de investir em tecnologia e de assistência, esse é o nosso papel. Aqui está um pouquinho os nossos colegas da agronomia, veterinária e zootecnia, juntamente com a nossa Kombi, a sertaneja, né? No ano passado rodamos 11 mil quilômetros com a sertaneja. Esse ano, mesmo com a pandemia, estamos trabalhando muito bem. Amanhã tem visita, amanhã tem mais rota. Então, é uma forma com que nós tentamos trazer a inovação, tentamos trazer um pouco de resultados para uma população que tem tão pouco, tem recebido tão pouco, né? Também o No Inova tem alunos do programa de pós-graduação de sanidade e reprodução de animais de produção, no qual estou envolvido, e fica também a informação para quem se interessar mais nas questões de pesquisa, onde nós pesquisamos, tentamos interagir dessa forma, né? Nós aplicamos a extensão, fazendo assistência e trazemos os problemas do dia a dia para o ensino e para a pesquisa, né? O que a gente acredita. Não pesquisar e tentar levar para o campo. A gente vai para o campo e tenta trazer pesquisa para a universidade para solucionar problemas. Tá bom, gente? Eu agradeço aí a atenção de vocês. Espero que tenha trazido pelo menos pensamentos diferentes. E assim eu me coloco aí à disposição do grupo para perguntas, para colocações, discussões. E aí o Marcos aí já está de volta. Muito obrigado. Parabéns, professor, pela palestra, né? Pessoal, a gente está aberto às perguntas, podem mandar pelo chat mesmo, tá certo? O pessoal aqui, todo mundo parabenizando, né, professor, também pelo excelente trabalho do Inova. Eu vi que vocês são bastante semelhantes a gente no sentido da diversidade de cursos, né? Vocês têm agronomia, veterinária e zootecnia, nós também da Linivas também temos os três. Isso gera um trabalho realmente bastante enriquecedor para os nossos produtores. Né? Então, perguntando aqui, como faz para participar da No Inova? O No Inova, ele é uma empresa júnior, né? Nós temos CNPJ próprio, tem estatuto, e ele está restrito hoje aos alunos das agrárias da Universidade Federal do Agreste de Pernambuco, porque são atividades diárias, né? Os indivíduos precisam depositar aí 15 horas semanais, pelo menos, nessas atividades. E nossas atividades, assim, hoje de tarde está saindo, voltamos amanhã de tarde. Então, a gente dorme fazendo, a gente vive no meio isso tudo conciliado com aula, né? Então, os alunos precisam ter uma organização de disciplina, de estudos, porque a reprovação em disciplinas deixa o aluno sem condição de participar das atividades. E aí, mas nós temos opções de estágio, principalmente de estágio curricular. Aqueles alunos que estejam finalizando o curso, nós fechamos uma parceria esse ano e formalizamos a opção de ESO, TCC, depende do local, cada um chama de uma forma diferente. Nós recebemos esses alunos para passar de 1 a 2 meses nas nossas atividades, porque é a forma de tentar interagir, né? A gente quer interagir, trazer pessoas de fora, conhecer mais coisas e trocar nossas experiências. Verdade. Obrigado, Denilson, pela pergunta. O Emanuel, né, está perguntando se existe alguma disciplina e se não, se tem alguma perspectiva de inclusão de disciplinas sobre empreendedorismo ou semelhantes na matriz curricular do curso de veterinária da UFAP. Respondendo ao Manuel, na UFAP já existe, e aí eu falo um pouco da colega da professora Daniela Carvalho. A professora Daniela Carvalho faz a disciplina de gestão rural, e ela já inclui isso. Não existe uma disciplina ainda que fale só disso, porque quando a gente fala em empreendedorismo,
e qualquer coisa do tipo, a gente tem que pensar em gestão, né? Tem que pensar em números. Então, a minha dica é que a gente se torne um pouco para essa área, que nós veterinários precisamos trabalhar muito bem com planejamento e com números. Na pós-graduação, Manuel, a gente tem trabalhado isso juntamente com o Inova, que nós temos a minha orientada de mestrado, ela está dentro do Inova, ela é uma todo orientado de mestrado meu, ele se torna um colaborador dentro do Inova, assim como existem outros que não são orientados por mim, mas também já estão como colaboradores, porque a gente precisa dessa interface, né? E lá dentro, a gente não vive só de campo, é bom importante dizer isso. O campo é como se fosse uma relação com o futebol. Nem todo dia tem jogo, mas todo dia tem treino. Então, o treino é sentar, estudar, é trabalhar número, é fazer relatório, é ligar para produtor, é estudar os casos que nós... E casos não só clínicos, tá, gente? É casos do dia a dia das fazendas, né? É o mais importante. Mas eu agradeço aí, Manuel, pela pergunta. É um futuro que a gente já está ligado, já tá trabalhando em prol disso, com algumas ferramentas que não só de disciplinas, porque às vezes a disciplina limita muito. Então a gente tem outras ferramentas que podem incluir mais gente. Obrigado, Manuel, pela pergunta. O Adenilson está perguntando também, obrigado de novo, sim, a partir de qual período, né, o estudante pode participar do Inova? Adenilson, a gente abre edital para todos os períodos. Você pode estar no primeiro período de um dos cursos da agronomia, da veterinária e da zootecnia, você pode participar. A gente limita um pouco o final do curso, porque o indivíduo que está no último semestre, ele vai se beneficiar muito, mas nós não vamos ter ele por muito tempo. Então a gente precisa dessa mão dupla. Mas a gente até prefere que alunos do começo do curso se envolvam, porque a gente precisa de tempo. O programa do Inova, ele é de 1 a 2 anos. Então o indivíduo deve ficar 1 ano até 2 para que ele saia de lá com conhecimento ali, com aplicação. Então, você já começa a trabalhar desde o começo. Você já está ali sendo profissional, com toda uma orientação, com todos os desafios aí que a vida real vai trazer. Obrigado, Denilson, mais uma vez. O Kevin também está perguntando, obrigado, Kevin, se sabem das dificuldades da acreditação em profissionais recém-formados ou de pouca experiência, como ganhar o corpo e espaço para inovar sabendo dessa dificuldade, dessa crença, né, aceitação popular, não só na nossa profissão, tem outras profissões também. Ótima pergunta, Kevin. E assim, a resposta dela ela é difícil, mas eu voltava para meus questionamentos. Primeiro, se preparar muito bem, desde agora, desde ontem, né? E a preparação não só em relação à buiatria, por exemplo. Eu costumo dizer que as doutrinas buiátricas, elas constroem profissionais muito competentes, né? Porque a buiatria é uma área da medicina veterinária muito antiga e que traz muita disciplina. Mas eu diria para a gente se envolver em muitas outras questões, se expor a situações diversas, estágios. Eu sei que está difícil na pandemia, mas tem estágio aí rodando. Eu não consigo pensar que um aluno de graduação está parado totalmente. Não pode. Tem que estar... A gente precisa encontrar soluções. Se a gente esperar a pandemia passar, a gente já perdeu muito tempo. Mas não pode pensar em estar parado. Você tem que se expor com responsabilidade. Se expor em todos os sentidos. Não só se expor e sair na rua de máscara. Não, se expor em relação a... Eu quero conhecer como é a área, eu quero buscar opções de exercitar a profissão antes de você se graduar. Isso de uma maneira legal, obviamente, porque existem maneiras, exemplo, empresas júniores, estágios, as ligas de acadêmicos, os grupos de estudo, são todas opções de a gente... Porque acho que a cadeira ideal que teríamos em qualquer universidade seria experiência, e ela nunca vai ter. Ela vai ter, o tempo vai trazer, né? Então, eu diria ao Kevin para depositar muito tempo e vontade no estudo e na prática, não só na prática.
Obrigado, Kevin, pela pergunta, mais uma vez. A Carolina Cabral, ela está perguntando se vocês contam com algum auxílio de alguma instituição financiadora também na empresa junto. Isso, a professora Carolina, estou reconhecendo ela aqui, a professora Carolina lá de Recife. Mandar um abraço para ela, para o Uber, né, que são essas pessoas que são os agentes aí da boiatria no estado, né? A gente trabalha junto. A boiatria de Pernambuco é a boiatria mais envolvida do país, né? Eu sou associado à boiatria daqui desde 2007, né? Então, e aí existem esses agentes, professores ou não, mas a professora Carolina, o professor Wilber, o pessoal da Clínica Bovinos, o doutor Nival, a doutora Carla, o doutor Zé Augusto. A gente tem que citar essas pessoas, são pessoas importantes nesse caminho da boiatria, né? E a boiatria pensando nisso, a boiatria que não é só clínica, não é só cirurgia, mas respondendo à professora Carolina, nós temos hoje parceiros da iniciativa privada, né, que depositam não só confiança, conexões, networking, mas também dinheiro na instituição, na empresa, não só na via de ter dinheiro para circular, mas muitas vezes a gente negocia, tem instituições que a gente faz todas as nossas manutenções da Kombi, da sertaneja, e são eles que pagam. Então a gente não pega dinheiro, mas a gente também não gasta dinheiro. A gente já tem trabalhado em alguns sentidos, por isso a ligação com a pós-graduação, para a gente poder ter financiamento para os projetos. Hoje os meus projetos são todos voltados para as 33 fazendas que a gente está, porque não adianta a gente tentar criar uma situação dentro da universidade, a gente tem que ir para fora, e aí a gente traz a pesquisa para dentro. Mas a gente está também buscando algumas opções, professora, de fazer maior conexão entre áreas distintas. Então, aí até depois eu posso conversar com a professora mais detalhadamente como isso pode fazer. Mas instituições como CNPq, CAPES, qualquer coisa disso, hoje é impossível conseguir, nem para pesquisa, né? Não tem. Mas essas foram as formas. E buscando editais também fora da área, né? A gente conseguiu aceitar aprovar um edital para um projeto de caprinocultura, vinocultura, produção de milho e feijão de raízes nativas do Nordeste, através de outras instituições que não têm nada a ver com ensino nem pesquisa. E a gente conseguiu isso no ano passado. Mas é o jeito que a gente tem tentado contornar essa situação nossa. Um abraço, professora. Obrigado, professora Carolina, pela pergunta. Tem mais uma pergunta também, professor. Se o senhor conhece, na verdade, para alguém que tem uma ideia inovadora e quer pôr ela em prática, mas não tem recurso suficiente. Essa questão também do financiamento, né? Eu gostaria de saber o que é que o senhor sugere para esse tipo de situação. Boa pergunta, interessante a pergunta. Eu acho que, além dessas opções, não só na Beatriz, existem hoje as startups, né? Existem muitas universidades, inclusive a nossa, a Universidade Federal do Agreste Pernambuco, já existem opções de pessoas que trabalham só com o financiamento de ideias, então, que são os hackathons. Na nossa área existem os vacathons, né? Que é onde você junta pessoas diferentes de, de níveis de conhecimento diferentes e tentamos trazer soluções para uma determinada população. E aí essas soluções melhores são financiadas através de patrocinadores anjo ou pessoas que queiram comprar essa ideia para vender um produto depois. Então, se a gente não tem dinheiro para financiar nossas ideias, a gente vende elas, se elas forem boas. E aí, logicamente, ele vai vender Basta pensar se vale a pena vender uma ideia barata, que alguém vai ganhar dinheiro com ela. Mas seria uma outra opção, né? E eu acho que é buscar conexão com pessoas, com a filosofia que a gente tenta levar e tentar trazer força. Sozinho a gente chega rápido, mas junto a gente vai bem longe. Então, sozinho não dá certo, a gente não consegue. Obrigado pela pergunta também. O professor Alexandre, ele está perguntando como é que o senhor faz a questão da seleção dos produtores, né? E parabeniza pela palestra.
Professor Alexandre, grande professor. Um abraço para ele também, amigo de longa data aí na formação, lá na clínica. Os professores, no início, eu acho que desde o começo foi muito orgânica a forma, né? Alguém conhece alguém que tem necessidade, que tem interesse. E aí isso se torna uma rede, porque os produtores se conhecem. É muito importante que os produtores nossos, eles na segunda visita, eles já percebem que aquela empresa não tem fins lucrativos, que isso é uma coisa importante a dizer. Nós somos hoje federados pela Brasil Júnior, né, através da Federação Pernambucana de Empresas Juniores, mas o nosso foco não é faturamento, né, o nosso foco é resultado, é ação por esse público. Obviamente, isso passa por cobrança, porque a gente tem que cobrar pelo serviço. Se você não paga por um serviço, você não dá valor para ele. O brasileiro tem muito disso. Né? Então, a gente não seleciona produtores. Eles geralmente chegam até a gente. Agora, o que é que eles fazem? Já deixamos de trabalhar com muito produtor que, depois de um ano de assistência, não tinha feito nenhuma consideração sobre o que falamos, não tinha investido tempo em mudança de pensamento. A gente não quer ter nosso nome agregado a isso. Pessoas fantásticas e com uma capacidade enorme, mas a gente teve que pedir para sair, porque não faz sentido a gente estar indo numa fazenda se nossos alunos não estão aprendendo, se não estão colocando isso em prática, se não estão trazendo, se não estão ajudando de alguma forma. Então, não existe seleção, professor, de produtores. Ela acontece, o Darwin diria, para a seleção natural. Quem vai chegando e entende essa característica, a gente recebe muita ajuda do produtor. Eles veem que os alunos têm muita vontade, têm conhecimento, têm paciência. A gente não vai dar aula em canto nenhum, a gente vai trabalhar. Nós vamos trabalhar na fazenda, trazer soluções. E é esse o pensamento. Difícil, mas é esse. Abraço também ao professor Alexandre. Obrigado, professor, pela pergunta também. A Raquel está perguntando também sobre a questão do papel das ligas e grupos de estudos. Qual a sua opinião sobre isso? Né? O que é que eles sobre esse exercício do papel deles no exercício na universidade? Isso, a Raquel é uma amiga querida, foi aluna nossa lá no SESMAC. Eu acho que são fundamentais. Tanto é que o No Inova, ele nasceu de uma iniciativa que criamos lá em Alagoas. Né? Nós criamos o GEBU, lá de Maceió, lá no SESMAC. E nós fazíamos isso, só que não podíamos, pela legislação, a gente não podia fazer, não podia cobrar, e a gente esbarrava em muita dificuldade. O SESMAC é uma instituição muito boa em relação à medicina veterinária, com muita estrutura, e a gente conseguiu trabalhar. Então, o papel das ligas, ele é fundamental, porque parece que é o primeiro passo quando alguém percebeu que precisa fazer mais. E elas podem fazer muito, né? Podem fazer muito, depende. Porque, assim, quanto mais protocolo você cria, mais difícil fica. Então, o papel do No Inova tem feito muita coisa, mas é muito difícil, porque a gente tem custos anuais, tem que pagar CNPJ, tem que pagar contador. Isso quem faz tudo são os alunos. Então, imagina o nível de conhecimento que um aluno tem que entrar em contato com outra empresa júnior de contabilidade, tem que ir em prefeitura para pedir CNPJ, para tirar nota fiscal, coisas que nós não aprendemos na universidade. Mas as ligas e os grupos, eu vejo elas como primeira inquietação das pessoas e muitas vezes não é que ela é um passo atrás, não, de forma alguma. Foi a primeira coisa que as pessoas se inquietaram para fazer e muitas trabalham muito, tanto é que a gente consegue ver da maior expressão hoje das ligas do Nordeste, são os três que estão envolvidos aqui, né? O GICEB, o GEB, o LibVasp, existem vários outros que é até errado não citar todo mundo, que é isso, é trazer o pensamento e a ação nessa nossa área. Um abraço aí a Raquel, que é uma querida, saudades, a gente se vê em breve. Obrigado, Raquel, também pela pergunta. Outra Raquel Pessoa, está perguntando se vocês pretendem ou têm a intenção de ampliar o projeto do Inova
para atuar em fazendas localizadas no Agreste e Zona da Mata de Pernambuco, em outras fazendas? No Agreste, Raquel, a gente já atua, né? Agreste e Sertão. A gente não tem área limitada, a gente tem foco no semiárido. Nós já atuamos na Zona da Mata, né? A gente tem algumas fazendas, e a última delas agora na Nazaré da Mata, trabalhando com bovinos de corte. A gente atua, até mesmo porque muitas vezes são produtores mais tecnificados que conseguem investir mais nos projetos, a gente aprende mais, os alunos aproveitam mais, e acaba que a gente consegue com que essas pessoas viabilizem a gente atender pessoas mais pobres. Porque muitas vezes a gente vai com um cara muito, muito limitado financeiramente, a gente não consegue cobrar muito, a gente cobra bem pouco, mas sempre cobra. A gente não, toda empresa júnior não tem fins lucrativos, nenhum estudante recebe nada, nem o professor orientador, no meu caso, não recebe nada, a não ser conhecimento e muito trabalho. Então, a ideia é viabilizar isso. A gente tem uma Kombi 2001, então nós temos a comissão da sertaneja, tem os alunos que são responsáveis pela manutenção do carro, e as meninas estão dentro da comissão. Vale a pena pensar nisso. Então, é esse tipo de nível de conhecimento. E a gente não se restringe somente a essa. A gente tem foco lá, porque a gente entende que existem outras opções mais fáceis para o pessoal da Zona da Mata. Mas estamos presentes lá também. Sim, sim. O pessoal também até com essa questão da união de cursos diferentes, né? Sim, obrigado, Raquel, pela pergunta. O Diego, ele ressaltou aqui que seria importante tentar unir a engenharia também para trazer as máquinas e tudo mais para substituir a mão de obra, né? Talvez facilitar mais ainda a lida dos nossos produtores. Perfeito, Diego. A gente tem engenharia de alimentos na universidade, na UFAP. A gente tem uma proximidade já com os professores, mas também as ações do dia a dia. A gente vai crescer, né? Nós temos hoje 19 integrantes no Inova, mas a gente pensa em crescer muito ainda. Mas muitas vezes as nossas atividades são muito ligadas a esses cursos das agrárias ainda. E aí a pessoa que vem de fora talvez fique um pouco sem tanta atividade específica. E aí a gente precisa de orientação também, né? Eu não tenho formação em engenharia, e a gente precisa de conexões com outros professores, e eu digo que a gente está aberto a isso, a quem queira participar de uma forma ativa, né? Que a gente precisa de ajuda, precisa de mais opções aí para transformar esse lugar, né? O nosso lugar, a gente tem que pensar que seca sempre existiu e sempre vai existir, e se existem terras no mundo hoje para produção, no semiárido, né? Para vocês terem uma ideia, 30% da superfície terrestre é considerada como uma superfície semiárida, árida ou superárida. A gente vai cair num ponto que a gente vai ter que produzir nessas áreas, de uma maneira responsável e sustentável, mas a gente vai ter que produzir. E a tecnologia é o resultado para isso. Obrigado, Diego. A Joyce Leite também está perguntando, professor, de acordo com a sua visão profissional e experiência, o que o senhor aconselharia ou sugeria para um recém-formado, mais uma vez essa história do recém-formado, só que dessa vez para aplicar na sua propriedade, né? O que o senhor aconselharia nesse sentido? Olha, eu acho que buscar pessoas recém-formadas, já tem a juventude traz muita abertura, né? E eu acho que buscar trazer gente para perto, para te ajudar na formação. E aí, não sei qual é a tua localidade, mas existem muitas empresas júnior que têm esse intuito, né? Então, você vai ver pessoas muito próximas de idade, de pensamento, que podem trazer ajuda nisso, né? De construir, aprimorar pensamentos novos, desde o começo, que a gente tende a repetir os erros, né? De sempre. E na construção de uma propriedade, a gente tem que pensar, o último passo é trazer animal para dentro dela. Então, a gente tem que passar muito tempo e alguns anos preparando para trazer qualquer animal. Essa, acho que seria a primeira regra, né? E acho que também é até importante essa questão de não perder
a conexão com a própria universidade, né, também, Sim. com os professores, porque às vezes pode surgir alguma situação que talvez necessite de uma orientação mais específica, né, dentre outros grupos, enfim, outras empresas júnior, enfim, E a essa ação da diversidade. universidade em si, né? A gente tem que pensar nisso. Exato. A universidade, ela nasceu para que ela leve respostas ao campo, né? Por isso, toda universidade tem que ter os 3 pilares muito fortes. Mas o pilar da extensão, ele é o fundamental, porque a gente pensa que a universidade foi criada para formar pessoas. Não. A universidade foi criada para levar coisas para a comunidade. E isso que vai ser levado vai ser a formação de alunos e a pesquisa. Então, se a gente atua com extensão não é dar nada contra, eu acho que tudo tem valor, mas não é dar palestra em colégio, não. É agir, é levar, é trabalhar por essas pessoas, e assim a gente vai formar pessoas, a gente vai formar, vai trazer formação de alunos, e a gente vai gerar problemas que vão ser discutidos na pesquisa. E para encerrar, professor, a Maiara está perguntando sobre a questão da pós-graduação, né? Como se informar mais sobre a pós-graduação aí na UFAP, no caso. Isso. Eu não sei se eu coloquei na apresentação, mas o programa de pós-graduação em sanidade e reprodução, dentro da reprodução, é aqui da UFAP. Vocês conseguem encontrar até no Instagram, se procurar isso. Pode ser até mais fácil se entrar pelo Instagram do Inova e pesquisar lá dentro, você vai encontrar o programa de pós-graduação em sanidade e reprodução. Você pode encontrar ainda, talvez não esteja atualizado, em ruminantes, que a gente abriu o leque para animais de produção da pesquisa em si. Então, lá dentro, vai ter site, vai ter informação que todo ano tem seleção para alunos novos. Apareceu aqui para a gente encerrar. Luísa Cordeiro. Obrigada, Luísa, pela pergunta. Tem uma pergunta interessante. Além da inovação, qual o ponto-chave para uma empresa júnior se lançar no mercado? Boa, Luísa, boa pergunta. Às vezes a inovação por si só não vai ser suficiente, né? Talvez nem vá sair do zero. Mas se a gente... Oi, pode falar. E Em até questões questões burocráticas também. burocráticas. Seria realmente, deixa eu ver, além da inovação, qual o ponto-chave para a empresa júnior se lançar no mercado em questões burocráticas? A inovação já está dizendo, né? É muita ação, né? Então nós temos que ter ação, vontade de fazer, porque a burocracia realmente na cidade de Garanhuns a gente teve problema de abrir empresa júnior, porque os cartórios não tinham nem interesse nem conhecimento de como é que faria isso, né? E aí isso já torna o trabalho mais difícil, porque você vai 1, 2, 10, 20 vezes no cartório. Então você tem que ter vontade de fazer, vontade de deixar o burocrático pronto. Depois disso, é se manter no negócio, né? Porque é muito difícil numa situação onde vocês têm aula, vocês têm prova, vocês têm vida social, que agora ninguém tem, mas manter estudo em dia, manter ações em dia. Nós temos um sistema muito difícil de ter que sair no campo e dormir fora e horas além do que seria. Acho que a gente tem que pensar um pouco menos no tempo que a gente vai trabalhar e pensar mais no resultado. Então, eu sempre digo que quando a gente divide ações, a gente junta um grupo, junta forças e cada um faz o seu, fazer a sua parte. Eu não acho que fazer sua parte seja suficiente. Porque você fez a sua parte, fulano não fez a dele, aí mais alguém. Mas se todos se comprometem com o resultado, ninguém vai ligar para que parte está fazendo. Então, se comprometer com o resultado e agir, eu acho que seria uma chave bem importante para a Luísa. Obrigado, Luísa, pela pergunta. Professor, nós agradecemos muito pela presença, né, pela excelente palestra, um grande conhecimento, importante conhecimento para a gente, bastante inovador, né? Porque é algo que a gente ainda tem muito a lutar nas nossas universidades, né? Foi muito boa a palestra, o pessoal também parabenizou bastante aqui, então nosso muito obrigado, certo?
foi muito enriquecedor para a gente. Maravilha, gente. Eu agradeço também, coloco à disposição aí. E espero que em breve nós possamos estar fazendo isso presencialmente, né? É muito diferente. Não se paga o valor de estar próximo e dividir essas experiências. É verdade, verdade. Obrigado a todos que nos acompanharam hoje, essa nossa primeira palestra. Lembrando da nossa lista de presença, né? Foi enviado o link pelo chat, então assinem, importante para garantir a certificação. Quem tiver problemas com o link pode entrar em contato conosco da organização no grupo do WhatsApp, certo? Que a gente vai procurar solucionar. As perguntas, na verdade, à noite também nós vamos ter outra palestra, né? Com o professor, professor É o Jobson, Jobson. né? Jobson. Isso. A importância da ultrassonografia na clínica de ruminantes. Então, aproveitem também às 19 horas, certo? Será com a nossa amiga Carolina. E também não esqueçam de seguir nossas redes, né? A rede do Inova, que o professor citou, do NU Inova, desculpa, a da Libivas, @Libivas, @Giseb e @Geb, certo? Para acompanhar as demais informações. E professor, mais uma vez, muito obrigado. Obrigado, Obrigado gente. a todos. Tenham um bom Até dia. mais.